10h02. A Câmara dos Deputados já aprovou a reforma da Previdência. Agora é a vez do Senado Federal fazer a sua parte e aprovar um regime previdenciário justo para todos, sem privilégios e com a inclusão de estados e municípios. Senadores, votem por uma nova Previdência para um novo Brasil. Responsabilidade de todos. Santa Catarina apoia as mudanças para um futuro melhor. O rádio e a televisão a favor da reforma da Previdência. Mensagem da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT. ZYE 890, ondas curtas, 31 metros, 9.665 kHz, com transmissores irradiando 10 kW de potência desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes 244, Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve escola dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem e que nos assistem pelas redes sociais. Você de perto, você de longe, você que está em outro país, você irmão que é do sítio, muitas vezes não pode estar na igreja, comungando com os irmãos, está junto conosco neste dia de domingo para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Quem vos fala é o irmão presbítero Fabiano Bernardino Soares. Na técnica de som, o irmão Will, já tudo pronto, organizando, para que pudéssemos estar agora transmitindo essa escola bíblica dominical ao vivo. Junto comigo está o professor evangelista irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano.
Paz do Senhor, jovem Will, sempre ali pronto, feliz e animado. E a todos os nossos amados irmãos, a paz do Senhor, que seja uma manhã mais abençoada do que a de domingo passado. Amém. E melhorando sempre, né? Com a graça de Deus a gente vai seguindo. Hoje o assunto é muito importante, como havíamos falado domingo passado. Isso. Hoje é a mordomia dos dízimos e ofertas, lembrando que mordomia não tem nada a ver com descanso, nem com rede de dormir, mas administração e aquilo que está relacionado a esse assunto, né? Dízimos e ofertas. Nós vamos estar aqui falando. Fabiano, vamos orar? Pode orar para nos dar início? Oramos então. Deus e Pai, obrigado mais uma vez, porque aqui chegamos. Te agradecemos pela tua doce presença. Obrigado por este momento, por essa emissora nos receber mais uma vez. Obrigado por nosso ouvinte que ainda está ali, escutando todos os domingos a aula que nós ministramos pelo rádio. Alcança cada um, toca com o teu amor profundo e maravilhoso. Que no coração de cada servo teu possa haver a possibilidade de um perdão, ou a liberação de um perdão, que a amargura vá embora, que tudo que não vem de ti seja desfeito nessa manhã, que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Abençoa todos que estão conosco, os que não ligaram ainda, mas que irão entrar em contato conosco, os que vão estar aqui ligadinho conosco pelo rádio, pela internet, que o Senhor alcance com uma bênção especial, em nome de Jesus. Amém. 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 A nossa lição bíblica é o terceiro trimestre de 2019. O nosso título principal trata sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Recapitulando o que nós já vimos o que é a mordomia cristã. O irmão Eliel já colocou que mordomia não é descanso, mas mordomia é serviço. Já trabalhou que a mordomia do corpo, como devemos cuidar do nosso corpo, a mordomia da alma e do espírito, a mordomia da família, a mordomia da igreja local. Na lição 6, nós vimos sobre a mordomia da adoração. Na lição 8, nós vimos sobre a mordomia do tempo. E a lição 9, nós vimos sobre a mordomia do trabalho, que foi a lição passada. E hoje, nós vamos trabalhar sobre a mordomia das finanças, a mordomia dos dízimos e ofertas. Como é que tratamos esse assunto? Como é que administramos esse assunto? Como nós vimos esse assunto? Então, nós devemos destacar nessa lição as fontes de recursos da igreja local, a necessidade desses recursos para que a obra de Deus propague também, explicar a base bíblica para os dízimos e ofertas, e no terceiro tópico, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. O título da nossa lição, então, é a mordomia dos dízimos e ofertas. A lição de número 7, dia 18 de agosto de 2019. O nosso texto áureo, você que queira nos acompanhar e não tem a sua lição, se encontra em Malaquias 3:10. É um texto bem conhecido e que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A nossa verdade prática, a entrega do dízimo e das ofertas, é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Irmão Eliel, então ele diz aqui que fazei prova de mim, se não vos abrir a janela do céu. Está falando de chuva? Principalmente, especialmente chuva, porque era um povo que vivia da agricultura. Isso. E se não houvesse chuva? Então, quando a gente lê o texto de Malaquias 3:10, o que nos arremete logo imediatamente na nossa mente é o texto de Deuteronômio 28, onde fala sobre as bênçãos e maldições. Então, nesse mesmo contexto veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, é que Malaquias ele profetiza a bênção para aquele que dizimasse, porque a casa de Deus, que era única, só tinha um templo só nesse período do Antigo Testamento, estava sendo desprezado, e
pela frouxidão das mãos, pela indiferença, Desleixo. pelo desleixo, descaso. Desânimo. Então, tudo isso ele precisava ser desfeito para que a casa de Deus voltasse a funcionar. Então, a primeira coisa que a casa de Deus precisava é que houvesse essa organização de mantimento, principalmente por causa da classe sacerdotal, para que os sacrifícios voltassem a acontecer no templo. Porque se não viesse, esse povo não viesse a adorar dessa forma, o templo não iria funcionar. O templo não funcionando, a nação inteira estava completamente afastada de Deus. Isso. Lembrando que esse período aqui já é ali a beiradinha do período interbíblico, já iria entrar nos 400 anos de silêncio. Esse é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, Malaquias, não só na ordem dos livros, mas na contemporaneidade ou na cronologia bíblica. Malaquias, ele é um dos últimos do Antigo Testamento. Então a gente vê que há um clamor aqui pela organização. Agora você imagina, passou aqui 400 anos até Jesus. Imagina então como que estava no Novo Testamento a politização do ministério sacerdotal. Sim, quando se vê os livros históricos de Macabeus e todos os engendramentos ali da política para que pudesse estar na liderança as pessoas, né? Então, assim, a gente vai entender aqui na continuação a respeito desse dízimo, embora a gente está aqui mais focado nesse texto de Malaquias 3:10, porque é o texto áureo, né, o texto de ouro. Mas a verdade prática é interessante também, que diz que a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então isso deve ser o fruto da nossa gratidão a Deus. Então nós vamos ver aqui os princípios necessários para que isso ocorra de forma ordeira. Então, na realidade, as pessoas trabalhavam, plantavam, Sim. mas não usufruíam daquele trabalho. E aí ele está dizendo, façam prova de mim, que virá chuva do céu. Sim. E aquilo que vocês plantarem, aquilo que vocês trabalharem sobre aquilo, vocês vão usufruir dos benefícios daquilo, que seria a colheita e a fartura de colheitas, né? Na verdade, Malaquias profetiza algo que está relacionado à própria teologia daquele tempo. Qual era a teologia? Ou seja, a compreensão de Deus que se tinha naquele tempo. Se houvesse chuva, Deus estava se agradando e abençoando. Se houvesse seca, Deus estava punindo por causa de algum pecado. Então, naquele entendimento, tudo provinha diretamente de Deus e a ação humana, ela simplesmente não era reconhecida. Por exemplo, não se pensava sobre efeito estufa, sobre degradação do meio ambiente, não se tinha essa consciência ambiental. Pelo contrário, tinha o pensamento que havia aqui no Brasil há 40, 50 anos atrás. Mata fechada, limpa. Ou seja, derruba tudo e põe fogo, porque a gente precisa de espaço. Hoje a gente não pensa assim. Se você olhar lá em Josué é um das tribos, não me lembro qual foi, acho que foi a casa de José, provavelmente Efraim e Manassés, vieram reclamar com Josué. A nossa montanha lá tem muita árvore. Aí ele disse, limpa. Ou seja, derruba tudo para arrumar. Porque mas não tem espaço, só tem mato. Não, mas tira o mato, entende? Então era basicamente isso. Então o pensamento aqui era da ação direta de Deus. Se vinha gafanhoto, foi Deus que mandou para punir a gente. Então um povo que vivia basicamente da agricultura, não chover era uma tragédia. Por isso que Tiago escreve que Deus mandará a chuva temporã e a serôdia, que é a chuva no início e no final do plantio. Ou seja, no momento certo. Então, quando o agricultor ele planta, tudo que ele mais quer é a chuva na medida, na quantidade e no tempo certo. Porque se houver chuva demais ou chuva de menos, essa oscilação no clima traz prejuízo. Por isso os agrotóxicos, por isso o adubo químico, por isso tantas coisas criadas em laboratório, mudanças genéticas na planta, que torna ela mais resistente, justamente pela eventualidade da mudança de clima. Então é isso que Deus está dizendo. Repreenderei o devorador. Devorador não é um demônio, tá, irmão? Já vou falar já. Nesse contexto aqui, devorador é um tipo de gafanhoto. Mas é que a gente fala como se fosse um demônio. Bom, aí é outra história. Você falar como se fosse é diferente de provar biblicamente. Esse devorador era o mal da colheita, que é literal. A Bíblia é literal, a não ser que o contexto sugira uma simbologia. Enquanto o contexto não sugere uma simbologia, a Bíblia é literal. Eu sou a porta. Pronto, é uma simbologia. Eu sou o caminho. Simbologia. Porque está sendo sugerido isso.
né? É apenas uma metáfora. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. É uma figura de linguagem. Isso. Interessante. Então a gente tem que analisar isso. Era um povo que vivia da agricultura, foi repreendida por um profeta por causa do desleixo em relação à casa de Deus, havia abandonado o serviço diário, semanal e mensal dos sacerdotes por falta de grana, de dinheiro, e não só disso também, mas de alimentos e tal, já que o dízimo basicamente era alimentos, depois a gente vai falar sobre isso também. E aí Deus vai e usa Malaquias para repreender o povo nesse aspecto. É a mesma coisa hoje, muito parecido, uma igreja que está enfraquecendo, caindo a entrada, a porta já está caindo, a lâmpada apagada e queimada, ventilador que não funciona. Por quê? Porque o povo não dizima. E aí as pessoas não têm prazer de ir na igreja e nem levar um visitante porque tem vergonha da igreja. Então o profeta vai e repreende. Vocês têm que trazer o dízimo à casa do tesouro. É mais ou menos isso que está ocorrendo na simbologia, né? Paralelo que estou fazendo aqui sobre isso. Até porque, por causa do desleixo, irmão Eliel, nessa época, e também acontece nos dias de hoje também, o povo deixava de contribuir, os sacerdotes não tinham como sobreviver, os levitas, né? Na época dos levitas, eles não tinham herança, não tinham como sobreviver, tinham que sair do trabalho sacerdotal e ir para o trabalho comum, e aí não podiam exercer as duas coisas. O apóstolo Paulo diz que digno é o obreiro do seu salário. Não podia sobreviver, e o deixando a casa de Deus de lado, e a própria adoração, a própria religiosidade, ela ia caindo no esquecimento. Sim. Né? E hoje muitas vezes a gente vê isso, porque daí acaba olhando para as coisas erradas simplesmente, e aí a gente anda, como diz o irmão Eliel, joga a criança com a água do banho, né? Vai jogando tudo fora, né? E aí deixa de contribuir e a igreja vai se terminando. E lá no final se prejudica todo mundo. Família inteira. Né? Se prejudica todo mundo. Nós vimos isso com Neemias, quando ele restabelece o culto no final ali, Sanbalate e Tobias, ele bota as coisas no lugar. Né? Ele não destrói o templo, mas ele tira aquilo que tá prejudicando. Vai fazer alguma leitura, irmão? Não, pode continuar. Então tá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Fazer algum comentário, irmão? Não, tá tranquilo. Então tá bom. A nossa introdução? Nesta lição, estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia deste recurso deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Aqui tem uma via de mão dupla, isso, né? Que depois vai ser tocado de novo na revista. Mais à frente vai ser repetida essa expressão aqui sobre a importância de uma boa administração desses recursos. Ou seja, esse recurso, que é dízimos e ofertas, deve ser canalizado de uma forma transparente, de uma forma equilibrada, para que as pessoas, ou os irmãos que dizimam, continuem acreditando que é uma obra séria, bem organizada e que ele está depositando o seu dinheiro em algo que é confiável. Esse é o princípio que nós temos aqui. De um lado, o povo é exigido fidelidade e de outro lado, a administração também é exigido a fidelidade.
Então é uma via de mão dupla para que funcione de uma forma ordeira e correta. O texto de Malaquias 3:11 vai cumprir aquilo que eu acabei de falar aos irmãos, que o devorador era um animalzinho, não tinha nada a ver com o demônio. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos será no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, uma promessa de que Deus iria repreender. Então, para mim, a meu ver, o dízimo ele não é uma maldição, ele é uma bênção. Aqui se torna uma maldição, nós estamos falando do período da lei, em que havia bênçãos e maldições relacionadas à lei, a lei que também amaldiçoava e abençoava, dependendo da atitude do adorador. Agora em Gálatas 3:3 diz que Jesus levou a maldição da lei sobre si. Então hoje o dízimo é uma bênção, mas é que a gente dizima aqui em casa, irmão Eliel, que a gente tem medo do devorador. Deveria ter voluntariedade ao invés de medo, porque deve ser o fruto da nossa gratidão, espontaneamente, voluntariamente, do nosso coração bom, com alegria de entregar ao Senhor esse dízimo e oferta. Não pela pressão, pela opressão, pelo medo, pela culpa, pela ganância. Porque às vezes a gente quer barganhar, quer fazer trocas, e quando alguém fica doente em casa, o que a gente ouve? Mas eu sou dizimista, eu não deveria passar por essa situação. Mas a gente entende que se a gente faz algo por gratidão, por amor, né, a gente vai entender, né, na continuação aqui do assunto, a importância desse ato. Mais uma vez eu volto à questão da mão dupla, né? É a questão da administração da igreja local, ou que seja numa cidade, e a espontaneidade da igreja em contribuir. Então isso a gente vai ver depois aqui, que é antes da lei, durante a lei e depois da lei, essa questão de ofertas, principalmente ofertas, e a questão de dar o dinheiro. Agora uma coisa é clara em toda a Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Todos nós devemos ajudar financeiramente a igreja. Todos nós, independente do que você pensa. Porque tem gente que fica discutindo. Mas é 10%? Ou é 20%? É 5%? Mas eu ganho muito. Eu tenho que dar 10%? Porque quem ganha pouco vai dar só 100, mas eu tenho que dar 1.000. Eu sou obrigado a levar 1.000? O meu 1.000 vale igual 100? Porque se o 1.000 que eu vou dar vale igual 100 da irmã ou do irmão, por que eu vou dar 1.000? Eu vou dar 100 também, porque ela não é melhor que eu, ela ganha menos, só que ela também dá menos. E eu tenho que dar mais, por que eu tenho que dar mais? Aí fica essa confusão. Quando gera em torno dessa questão, sim ou não, 10%, 15%, já demonstra uma atitude de eu não quero dar, só que eu quero um motivo para acontecer isso. Então é importante que a gente pense e repense a respeito disso. Depois nós vamos ver aqui os tipos de dízimo que havia no Antigo Testamento também. O problema é que eu quero justificar, né? Para não ficar com aquela culpa, uma culpa para mim, então sempre tem que colocar algo. E tem muita gente que tem raiva do dízimo, né? Ele não dá o dízimo, não paga o dízimo e fica com raiva de quem dá ainda, né? Porque daí devemos ver o que ele produz dentro de nós. As pessoas que dão ele com alegria porque tem liberalidade dentro delas. As pessoas que não dão com alegria ou dão para que alguém, ou que seja visto, ou que seja de um modelo de legalidade, é porque dentro delas tem a ganância. Tem gente que não dá por fé, né? Tem pessoas que não dá por fé, ela dá por necessidade. A igreja precisa, então eu vejo a necessidade, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, então eu vou dar um dinheiro lá. Tem gente que faz isso. Agora tem aquela pessoa que acredita que Deus vai abençoar, né? E tem aquele que dizima apenas para ser um obreiro, né? Porque sabe que vai ser puxado o rol de membros em algumas igrejas e o nome dele tem que aparecer lá, porque senão ele vai ser chamado. Aí dizima também por necessidade. E assim vai. O apóstolo Paulo faz essa crítica, né? Sim. Ninguém contribui nem por necessidade, mas sim, cada um dá com alegria. E eu acho que 9 também de 1 Coríntios ele fala a respeito disso, da não recompensa aquilo que se faz de má vontade. Você pode fazer, a recompensa não vai ter, porque não é por fé, não é com liberalidade. Se você já está consciente disso, amém. Pronto. O nosso primeiro tópico, as fontes de recursos da igreja local. Dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recurso os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento.
Levítico 27, 30, 33, Malaquias 3 e 10, no Novo Testamento, Mateus 23 e 23, 2 Coríntios 8, 8 e 15. E ao longo da história da igreja, não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Então, não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. O tópico seguinte, que é o 2, vai falar sobre a origem do dízimo, vai tratar também do Antigo Testamento, lá em Gênesis 14 e tal, lá sobre a questão de Abraão. Só que uma coisa a gente tem que entender, a igreja do Novo Testamento, ela não tinha um prédio, ela não tinha um local de adoração, porque estava sob a jurisdição do Império Romano. Então, como o Império Romano ele era um império opressor, ele não aceitava que nenhuma nova ideia pudesse surgir que fizesse uma organização, porque eles procuravam abafar qualquer foco de rebelião. Por isso o cristianismo foi tão atacado no começo, porque era visto como algo que estava em ascendência e poderia virar-se contra o império. Então cada foco de levante que tinha, eles iam lá e abafavam, porque o que menos um império quer é motim, aglomeração de pessoas, protestos e assim por diante. Então a igreja era clandestina. A igreja se reunia no Novo Testamento, principalmente nas casas, em cenáculos, né? Tem aquele hino, no cenáculo reunidos o poder buscava então, eis que um vento é descido. Por que o cenáculo? O cenáculo é um salão de festas. Alguém tinha um salão de festas e a igreja se reuniu ali, portas fechadas, é claro. E a igreja sobreviveu assim. Então, no Novo Testamento, que eu já vou direto ao ponto, tinha pelo menos duas razões principais pela qual se faziam arrecadações. Primeiro, era o sustento dos obreiros, que estava em tempo integral. E segundo, para a assistência social. Quando você lê Atos capítulo 6, quando fala sobre a eleição dos diáconos, você vai descobrir que a expressão para servir as mesas das viúvas não era Santa Ceia. Era o alimento. Era o alimento que elas precisavam no cotidiano. Quem ia fazer isso? Os diáconos. Mas o recurso viria de onde? Da igreja. Isso. Como que a igreja arrecadava isso? Ofertas, principalmente. Então, na igreja primitiva não se tinha essa taxa dizimal como a gente tinha no Antigo Testamento, né? Diretamente. Só que havia as ofertas, que às vezes excediam esse 10%. Por exemplo, Barnabé vendeu um campo e depositou todo o preço aos pés dos apóstolos. Isso. Ou seja, não era dizimista, era tudista. Isso. Então, a igreja, nessa época, havia uma voluntariedade tão grande que excedia em qualquer outro tempo da história. Imagina você vender um terreno inteiro e você trazer todo o dinheiro, sem comprar nada para você, nem um outro terreno, trazer à igreja. Por quê? Por entender a necessidade da igreja, principalmente na expansão do evangelho e na assistência social. Então eram basicamente essas duas razões. Era manutenção dos obreiros, já que não tinha manutenção de templos, e socorro às viúvas e órfãos, porque não havia previdência social, como nós temos hoje. Hoje nós temos essas duas necessidades e mais uma que é a manutenção de prédios. Isso. Porque a igreja, ela está em algum local e esse local precisa de manutenção, né? E tem gente que reclama, mas não ajuda, né? Reclama. Porque é feio mesmo, né? Você vê uma igreja suja, com piso quebrado, sem manutenção, ou uma igreja de madeira que o cupim comeu até os bancos, como eu já fui em muitas dessas assim, que a gente fica até com medo de sentar do banco quebrar. Ou então uma igreja que nem banheiro tem. Eu vi uma igreja que tinha patente, não tinha banheiro. Você tá entendendo? Aí o papel higiênico lá era jornal. Por quê? Porque a necessidade do lugar. Mas se o lugar é um pouco melhor, por que não organizar essa igreja? Aí eu pergunto, como é que nós vamos organizar o local de adoração? Dinheiro, oferta e dízimo e assim por diante. Isso. Do contrário, não funciona. Porque a igreja funcionou sempre assim. É interessante que ela funcionou sempre assim. Depois de entrar na questão aqui de Paulo também recebeu salário. Para muita gente que acha que ele só vivia voluntário, ele também recebia salário de outras igrejas para pregar o evangelho.
Amém. O cuidado com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da Igreja Evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimentos com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Aqui tem uma coisa interessante. Uma advertência, uma advertência. Porque assim, o Fabiano também trabalha na área jurídica e nós sabemos muito bem. O governo ele pode até te dar R$1.000, 100 mil, 200 mil, ele pode dar, né? Para você trabalhar na assistência social e tal. Só que vai haver a cobrança depois. Sim. Ele não vai dar assim, dizer assim, faz o que quiser e tal. E outra coisa importante a se pensar é que às vezes fica um pouco vergonhoso, eu falo um pouco por uma questão ética, mas fica bem chato você ficar recorrendo a vereadores e até a prefeitura para a organização de um congresso na igreja. Aí a questão é, por que esse congresso custa tanto? Mas porque a gente quer trazer um pregador lá dos Estados Unidos. Bom, então traga do Brasil e economiza dinheiro. Você não vai precisar vender tantas coisas e abordar tantos irmãos com pastel, com pizza, com coxinha, que eu não acho errado, mas que não há necessidade para tanto, desde que você se acomode a alguém mais próximo, né, para evitar um gasto tão alto. Porque se você pega um pregador de uma congregação próxima ou de uma cidade ao lado, ele vai lhe custar um combustível só e uma oferta e deu. Agora, se você vai trazer de outro estado, depende do estado, já tem passagem de avião. Se ele vai vir com a esposa, são 2 passagens de ida e volta. Se ele tem 2 filhos, contabiliza isso. Depois tem o hotel, que ele vai precisar se hospedar. Se ele for um camarada simples, ele vai ficar num hotel que, para ver estrela, só se ele abrir a janela e olhar pro céu. Mas se ele for mais enjoadinho, ele já quer um papo de 3 estrelas, 4 estrelas. Eu digo, irmão, não faz o seguinte... Conversa com ele, pergunta os detalhes, tudo que ele exige, tá? E de preferência pelo WhatsApp para você ter uma prova depois, para evitar qualquer tipo de problema. Se você vê que ficou caro, não traga, não traz. Mas é meu sonho, mas tem sonho que não vale tanto assim, entendeu? É a mesma coisa o seu particular. Eu não posso trocar de carro porque eu não tenho dinheiro suficiente. Então eu fico com o meu carro, que já estou 6 anos com ele, vou cuidar dele, vou ficar mais 6 anos, até quando eu tiver dinheiro. Assim a igreja também, né? Tem aquelas pessoas, aqueles pastores que eu não gostaria de congregar com eles, que eles do nada, sem planejamento, eles querem derrubar a igreja e começar um prédio de 4 andares e um andar estacionamento, um andar sala de escola dominical, outro andar sala de teologia e lá no 4º andar um templo e vai custar 8 milhões. Mas não conversou com ninguém, não fez planejamento e diz que é pela fé. Irmão, a gente tem que ser um pouco racional e entender que não dá. Não dá, é loucura. A gente sabe que é doideira. Mas lá em Barbacena, irmão, deu certo. Você que é de Barbacena, não é pra você que estou falando. Lá deu certo. O pastor derrubou tudo pela fé. Pela fé dos irmãos que tiveram que se apurar e correr pra vereadores, assim, por pessoa que não entende. Acha que o vereador tá ali pra distribuir dinheiro, distribuir cesta básica. Gente, vereador não é assistência social. O vereador está ali para fiscalizar os trabalhos do prefeito. E a igreja não pode sobrecarregar essas pessoas. Porque senão fica uma coisa chata. Fica feio, já pensou? Cada congresso vai correr atrás do vereador, porque o vereador vai ajudar e tal coisa. E às vezes fica uma coisa muito chata. É importante que a gente pense a respeito disso. E quanto a questões assim administrativas, é importante rever cada possibilidade, para não colocar a igreja em apuros e nem você também entrar em apuros, que é o que eu já vi de líder, que acabou o congresso, o pregador foi embora feliz, os irmãos foram abençoados, ele ficou pagando em 10 vezes no cartão, não foi poucas vezes. Então evite angústias e problemas desse tipo. Depois acaba sacrificando a igreja, né? Sacrificando as pessoas, né? Família, tudo. Isso, acaba sacrificando coisas que não vai trazer benefício nenhum, e sim vai trazer prejuízos. O nosso terceiro subtópico diz assim: outras fontes de recurso. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições, eu coloquei requisitos do lado, legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Outra assim, a igreja jamais deve lançar mãos de bingos, rifas, outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado e desagrada a Deus.
outro ponto importante que o comentarista tem trazido aqui, irmão. Eu colocaria aqui, ó, casa de criança, asilos, centro de recuperação, são hospitais, até universidades evangélicas, Universidade Católica, Universidade Batista, Presbiteriana, que recebe, é uma administração feita por religiosos, como nós temos aqui o Hospital Marieta também, administrado por freiras, e recebe recursos financeiros do governo. Então, nesse caso, eu coloquei também a importância, né, nas questões das prescrições, em detalhar em cada situação o que foi gasto para evitar contratempos e problemas. Porque em todos os aspectos, irmão, seja no âmbito pessoal, ou pessoa jurídica, ou um CNPJ de uma empresa, qualquer coisa já fica na malha fina, seja na Receita Federal, seja na prestação de contas para uma auditoria. Então é importante que a igreja pense e repense a respeito disso. E não adianta depois orar e dizer que foi o diabo. Se a gente cometeu uma ilegalidade perante a lei da Constituição do nosso país, nós vamos ser redarguidos. Sim, vamos ser chamados. Não importa se é a igreja, se é uma instituição administrada pela igreja, né? Nós temos aí muitos ouvintes de centro de recuperação que recebem ajuda e sabem muito bem do que eu estou falando, que devem tomar cuidado porque o governo, ele não vai deixar passar. Então você tem que tomar cuidado para não ser pego aí numa ilegalidade. Até porque a gente a partir do momento que você confessa a Cristo como teu Salvador e você está na frente de uma instituição, você é como um aquário, né? Você é vigiado. Nenhuma das ações elas ficam ocultas. O pastor Cisino, ele tinha uma pregação que ele falava: há 4 que sempre nos vê. Ele sempre colocava isso, eu marquei. Nunca fiquem oculto. Se nota os tribunais penais aí com as ações de peculato que aconteceram. Aquelas pessoas achavam que em gabinete, o que eles conversaram em gabinete e toda a estruturação, toda a corrupção que se formou, aquilo estava em oculto. E não ia ser punido. E não iam ser punido. Muitos daqueles agora que estão dentro de penitenciárias, talvez pensando, será que valeu a pena? Todo aquele dinheiro, toda aquela fama, tudo aquilo passou. Só que agora vem a consequência. E estão lá presos e respondendo processos. E não é só isso. A família inteira desintegrou, né? Destruiu a família inteira. Muitos desses tinham uma vida considerado pessoas de alta estima. Os filhos estavam em escolas e tudo mais, e depois com a mídia e dizendo tudo aquilo que tinha sido feito, foram objeto de chacota. Para resumir, o crime não compensa. É isso. Você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo, mas esse dinheiro ele vai ser um dinheiro amaldiçoado porque é injusto, e por final vai ter que devolver perante a lei em multas e devoluções, e vai ter os bens bloqueados e olha, não compensa a vergonha que se vive. Então eu digo assim sempre que eu sou muito feliz porque Deus tem me dado saúde para ir e voltar do meu trabalho, uma empresa que eu amo trabalhar, e que eu não sou rico e talvez eu não fique, mas é muito bom contentar com o que a gente tem, embora não se acomodar ao ponto de não querer viver melhor, só que a gente viver dentro da nossa possibilidade, para evitar esse tipo de coisa, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não o dinheiro, porque o dinheiro é necessário, né? Mas o amor ao dinheiro, sim. Então a igreja não está errada em ter instituições que recebem ajuda. Não é errado. Tem gente que diz, mas a igreja está errada em receber verba do governo. Não é errado não, irmãos. Pode receber, vai estar ajudando pessoas que estão em situação de risco, vai tirar crianças da rua, vai tirar pessoas que estão na drogadição, vai ajudar pessoas que estão sem amparo da família na velhice, vai ajudar, sim, claro que vai. Assistência social, com uma verba federal, municipal, estadual, ajuda muito. Ajuda. Só que a seriedade na hora da prestação de conta. De tudo, e isso ser transparente. Para que isso não seja motivo de as pessoas que estão de fora olhando, dizendo, mas não é a igreja? Porque daí está o nome da igreja junto. Está o nome da igreja envolvido. E o que acontece? Quando as pessoas veem a corrupção, o que vão dizer? Não, aí todo mundo lá é assim mesmo, então isso não é. E a porta da igreja é o último local de esperança. Porque ela é a entrada. Sim. E se você macula essa entrada, se você macula ela, se você picha ela com coisas, as pessoas não a veem e não entram por ela. E você é responsável por essa alma talvez não encontrar a Cristo. A igreja deve ser o exemplo a ser seguido e nunca ser chamada
para prestar contas a um órgão público por irregularidades, porque isso para o evangelho fica ruim. Por isso que a gente está falando a respeito dessas instituições que recebem esse dinheiro. E eu sempre digo, gente, é errado, não é, mas que eu não quero receber nada desse tipo, porque em grande escala ou em pequena escala também é complicado. Às vezes a gente critica uma instituição que está em corrupção, mas você recebeu o seguro-desemprego e está fazendo bico. E o seguro-desemprego, a finalidade dele é para que você não encontre um emprego e você recebe essas 4 ou 5 parcelas. Você está trabalhando. Deveria? Não. Você está bem, mas o INSS está te pagando e você está recebendo um valor, que até eu já vi pessoas que estão até na obra de Deus, que recebe um valor da igreja, um valor do INSS e exerce uma função no ministério remunerada, como não deveria, né, por uma questão da lei, para evitar qualquer tipo de penalidade depois. Se for pego, fique ciente que tem que devolver tudo, então, com assim, juros, correções e multa. O pecado não é só adultério, mentir, fofocar, ser falso. Existe 1 milhão de coisas que, se a gente não for avisado, a gente vai ser pego e vai ficar envergonhado. Então a gente não está aqui censurando nem envergonhando alguém, mas avisando e alertando, que também é um alerta para nós, para a gente tomar cuidado em todas as áreas. Até quando você vai emprestar seu nome. Eu já ofendi muitos da minha família que queriam que eu emprestasse o nome para financiar carro, financiar moto, e isso eu teria que aí ficar 60 meses, 90 meses empenhado não, como é que é, alienado a essa pessoa pagando. Aí eu disse, não vou assinar. Não, mas tu é um homem de Deus e papapá. Eu disse, não vou, a Bíblia não me dá margem para eu ter que assinar isso, eu não vou assinar. Então eu prefiro decepcionar uma vez do que brigar todo mês para receber, caso não houvesse pagamento. Então, ofendeu? Ofendeu, sim, eu ofendi, eu disse que eu não ia fazer. E aí depois ficou tudo bem, a gente se abraçou. E pronto, mas eu não quero que o meu nome nunca foi para SPC, Serasa, para nenhum desses órgãos, e eu não quero que vá, entendeu? Então eu prefiro ficar assim. Poderia financiar um carro? Poderia, mas eu não quero, dá licença, eu não quero. Claro. Amém. A base bíblica para os dízimos e as ofertas. Os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei, e o que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel e do Criador. A origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, Hebreus, Maaser, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Assim, é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade e significativo quanto ao dízimo tornou-se lei a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel deveria ser grato ao Criador. Na realidade, Melquisedeque ele era rei e sacerdote de Salém, lugar de paz. Quando ele está dando esse dízimo, ele está reconhecendo essa autoridade, a superioridade de Melquisedeque. Então, você é superior, e da 10ª parte do que eu tenho, eu entrego a você voluntariamente. Isso aqui é seu. Pertence a você, não a mim. Vale lembrar que não havia lei que obrigasse Abraão a fazer isso, e nem Jacó, que são os 2 primeiros que dizimaram na Bíblia. Porque Jacó, ele disse ao Senhor, né, o voto que ele fez: se me levares, me deres roupa, alimento, e eu voltar em paz, eu te darei o dízimo de tudo. Alguém acha que ele fez uma barganha, mas eu não entendo como barganha por uma razão principal. Ele pediu coisas básicas. A barganha, ela sempre parte de algo maior. Isso. Eu não vou barganhar com o Senhor dizendo: Senhor, eu vou dar o dízimo, mas não deixa eu ficar sem roupa. Bom, eu vou dar o dízimo, Senhor, mas não deixa eu ficar sem comida. Isso é básico. Isso é promessa de Deus. Jesus disse, né, que os lírios do campo não fiam e Deus veste. Os passarinhos não plantam e não colhem e Deus alimenta. Vós valeis muito mais do que passarinhos. Mateus 6. Então a gente entende pela palavra de Deus que Deus é que dá o sustento e o vestuário. E o que Jacó pede é isso: alimento, proteção e vestuário.
voltar em paz. E aí eu te darei o dízimo. Não é? A gente não sabe o desfecho da história, mas ele voltou em paz, provavelmente ele dizimou também. Então Abraão foi o primeiro a dizimar, e isso lá no Antigo Testamento. Então é importante que a gente pense que é antes da lei. Então ele fez isso de espontânea vontade. De reconhecimento. Reconhecimento, ou seja, era o fruto da gratidão do coração dele, que ele se sentiu bem ao fazê-lo, porque ele fez isso por vontade própria naquele aspecto que nós lemos aqui. Aí exteriorizou com a entrega dos bens ao Melquisedeque e Jacó, não sei como se deu. Eu quero ler aqui, eu queria que o senhor lesse, irmão Fabiano, 1.2 e 1.3, para a gente fazer um resumo, depois a gente pula para o tópico 2. Tá. O dízimo é do Senhor, Levítico 27 e 30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com ele, pois como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29, 14. O dízimo é do Senhor. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da casa, da sua casa, sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Malaquias 3 e 5, Deuteronômio 26 e 12, Jeremias 22 e 3. Nesse sentido, há promessas de bênçãos aos dizimistas fiéis. Malaquias 3, 8 e 10. Então aqui, eu quero classificar aqui com os irmãos, nós pensarmos a respeito dos dízimos do Antigo Testamento, tá certo? Já foi falado aqui de Melquisedeque com Abraão, Jacó e assim por diante. Agora vamos entrar no período da lei. Então nós temos aqui 13 tribos, tá? 12 recebem território e uma não. Nós temos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. Então são 13 tribos, certo? São 13 por quê? Porque José, ele deixa de ser tribo, porque os seus filhos assumem a herança, porque Jacó adotou Efraim e Manassés. Efraim e Manassés não são filhos de Jacó, mas Jacó adotou eles como filhos e disse para José: os outros filhos que você tiver serão teus. Agora Efraim e Manassés são meus como Ruben e Simeão. Então ali nós temos 13 tribos. 12 recebem herança e uma não recebe. Então Levítico, nós temos aqui o primeiro dízimo, que é o dízimo dos levitas. Números 18 e 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Então, esse primeiro dízimo é o dízimo para os levitas, que também é 10ª parte da colheita. Aí você vai dizer assim: Moliel, mas hoje a gente só tem um dízimo. Mas no Antigo Testamento tem 4 tipos de dízimo. E eu vou falar dos 4. O primeiro é esse aqui, que é o dízimo dos levitas, que vinha para os levitas. Ou seja, uma tribo inteira de Israel não tinha território, não tinha jurisdição, um local para eles plantarem. Então, o dízimo dessas outras tribos, dessas 12 tribos, iriam ajudar na manutenção dessa tribo, uma tribo inteira. Isso está aqui em Números 18 e 21, você pode anotar na sua Bíblia. Esse é o primeiro dízimo, tá certo? O segundo dízimo é Neemias 10, 38, que é dízimo dos dízimos, porque os levitas recebiam esse dízimo, e desse dízimo eles tiravam um outro dízimo que era entregue ao templo. Isso. E isso era administrado para manutenção do templo. Manutenção do templo, exatamente. Aí nós vamos ter o terceiro dízimo, que está em Deuteronômio 14, 22 a 26, que é o dízimo festivo. E a gente vai ver esse dízimo com muita propriedade, sendo ele usual na prática, no primeiro livro de Samuel, quando Eucana e Penina e Ana iam ao templo adorar, e o Eucana dava uma porção a Penina, mas a Ana dava uma porção excelente do sacrifício. O que é isso? É o dízimo em que esse adorador, ele saía da sua casa e ele levava esse dízimo, seja uma ovelha ou um gado que seja, ele levava para o templo para lá fazer um churrasquinho com a família, para congratular juntamente com os seus, da sua família, por agradecimento a Deus pela bênção que Deus lhe deu. Comunhão entre a família. Então, nesse caso, tem uma coisa muito interessante nesse tipo de dízimo,
que se o caminho fosse muito longo, ou seja, se ele morasse longe, ele deveria vender o cereal que ele colheu, seja lá a soja, o trigo, ou a soja não existia, mas coloca lá o trigo, a cevada, e ele traria esse dinheiro até Jerusalém, e em Jerusalém ele iria comprar equivalente àquilo que ele vendeu, transformar isso agora em alimento de novo, para que ele congratulasse com a sua família. Esse é o terceiro dízimo, que é o dízimo festivo. Então essa parte do dízimo que o ofertante poderia se alimentar dele. Esse é o terceiro dízimo, o dízimo festivo. Então assim, por isso que no começo do Novo Testamento, na parte de Jesus, havia um mercantilismo relacionado à venda de aves, que muita gente não entende, na porta do templo. Por quê? Porque o ofertante que vinha de longe, ele já tinha vendido o que ele tinha lá. E comprava aqui. Ele precisava comprar agora esse sacrifício. E isso, com o tempo, virou um negócio muito rentável. Esse é o problema de quando o sagrado vira secular. Quando a profanação, ela fica sendo usual de uma forma tão repetitiva e rotineira que virou prática comum. Por isso que Jesus espantou os cambistas que faziam esse câmbio, que transformava esse dízimo de dinheiro em coisas novamente, em alimento, e virou as mesas. Ele não bateu em ninguém. Tem marido que diz assim: irmão, lá em casa tenho vontade de fazer igual Jesus no templo, pegar o chicote, irmão, na mulher e nos filhos. Jesus não bateu em ninguém, querido. Não use isso pra atacar, não. Olha, irmão, vendendo coxinha na porta da igreja, eu quis fazer igual Jesus, virar a mesa e não sei o que. Não, irmão, não pode entender as coisas em contextos diferentes. Estava sendo profanado o templo no quesito de fazer essa troca, não só de dinheiro por alimento, mas também de animal por animal. O camarada vinha com uma novilha, ou vinha com um bode, ou vinha com um cordeiro. O que os cambistas faziam? Deixa eu analisar que eu sou experiente aqui, tem uma manchinha, não pode. Eu tenho esse outro aqui, que é perfeito. Vamos trocar. Então eles faziam a troca, e aí eles pegavam aquela manchinha, davam um jeito de ajeitar e colocavam para enganar o próximo. Para enganar o próximo. Então isso era os cambistas fazendo na porta do templo, que é diferente de você ir lá e comprar uma coxinha, comprar um livro, comprar uma Bíblia. O problema ali é o engodo, o engano, a injustiça, a prática errada, aquilo que se fazia com o próprio sacrifício, aquilo que os filhos de Eli fizeram com o sacrifício. Separavam o melhor do gado e faziam uma festinha com o povo lá atrás. E geralmente chovia de mulher. Então eles profanavam o sagrado e foram repreendidos por isso. E o último, que é em quarto lugar, é o dízimo diaconal, que está em Deuteronômio 26, 12 e 13. O que é esse dízimo diaconal? É serviço, e é serviço prestado diretamente à pessoa. Esse quarto dízimo do Antigo Testamento, Deuteronômio 26, 12 e 13, para ninguém ficar... Não fique no que eu estou dizendo. Se você quer repetir o que eu estou dizendo, pegue as referências, ou pegue a sua revista, ou anote, para você usar a base, faça a tua própria busca. Porque, Moliel, é que a gente confia demais, a gente já pega e já repete. O problema é que as pessoas vão te pedir a base e você não anotou. Aí você vai dizer, o dízimo diaconal, Deuteronômio 26, 11 e 12. Então você tem que ir lá olhar, 11, 12, 13, para você poder falar com base. E o que era esse dízimo? Era entregue diretamente à viúva necessitada, ao órfão e ao estrangeiro que peregrinava. Esse é o quarto dízimo. Se você acha muito um dízimo só, aqui nós temos 4 do Antigo Testamento. Então aí eu faço fechamento desse tópico a respeito do dízimo no Antigo Testamento. Ele funcionava assim. Por que Malaquias repreende? Porque os levitas não tinham alimento, porque não tinha o dízimo dos dízimos para a manutenção do templo, porque não havia união das famílias. Por isso que Malaquias termina dizendo que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque o Malaquias é um profeta que profetiza a respeito da reestruturação familiar. Tem gente que acha que ele só fala de dízimo, mas não. O dízimo aqui está vinculado à união das famílias, já que o terceiro dízimo é um dízimo festivo, em que a família reunida tomava do alimento na casa de Deus, ou seja, no átrio, e ali congratulava perante o Senhor em agradecimento ao ano de colheita que Deus lhe deu. Então você vê quanta coisa havia sido menosprezada. E em último, sem assistência social, sem previdência social, as viúvas mendigando, os aleijados, coxos e órfãos vivendo em extrema pobreza, e isso era uma desigualdade que Deus não queria, porque o que Deus queria? Que houvesse uma igualdade, aquele que colheu muito não sobra, e aquele que colheu pouco não falta. É isso, é o princípio do maná. Se você entender nesse ponto de vista, o dízimo é a coisa mais extraordinária que tem no Antigo Testamento.
não só a manutenção. Por isso que Malaquias briga com eles na profecia, não é? E chama de ladrão. Por quê? Porque nesse caso é uma retirada indébita, ou seja, se o dízimo é do Senhor e ele é chamado de sagrado, coisa santa, não pagar o dízimo era tocar no sagrado. Isso. Era esse o princípio, quando ele diz: em que roubará o homem a Deus? Nisso. Porque Deus, que é o dono de todos os 10% de tudo, até o primogênito era do Senhor, tá? De todo animal que a vaca paria, de qualquer animal, ou a ovelha, ou a cabra, que seja, deu um animal, nasceu primeiro, era do Senhor, era consagrado. Então, quando eles usavam para bens próprios, eles estavam roubando. Por isso que Malaquias chama a atenção. É diferente do versículo do qual Paulo chama os ladrões lá, os roubadores, a atenção e diz que eles ficarão fora do reino de Deus. Não, pastor, não associe. Não associe Malaquias 3,10, que roubou a Deus, com os ladrões do Novo Testamento, que Paulo não está falando do mesmo assunto. É outra questão, não é? Não estou falando aqui do dízimo em si, mas a questão de fora do contexto. Eu vi um pastor usar isso. Irmão, quem não paga o dízimo vai para o inferno, porque é ladrão. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Por favor, pastor, você não tem base para fazer isso. Não tem base. Porque Paulo não está falando de dízimo quando ele fala de ladrões. É ladrões que roubam coisas. Isso. Que é diferente da chamada que Malaquias faz aqui. Nesse contexto, sim. Nesse contexto de 3:10 de Malaquias, eu concordo. Malaquias perfeitamente, porque está relacionado a uma outra dispensação, não é? O dízimo é sagrado, ele é santo, né? Ele é importantíssimo para a manutenção da obra de Deus, mas agora não podemos deturpar isso, nem jogar medo, nem jogar culpa e nem ensinar a ganância para as pessoas. Olha, você vai ficar milionário, vai ficar rico, vai. Mas eu digo assim, irmãos, dizime pela espontaneidade do seu coração, dizime pelo agradecimento que você tem a Deus, dizime por entender a necessidade do funcionamento da casa de Deus, da igreja, onde sua família se reúne, e nunca por barganha, e nem por medo, e nem por culpa. Cada um contribua segundo propôs. Nós vamos entrar agora aqui. Isso. Só vou ler o Deuteronômio que você citou ali, ó. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro de tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado da minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, assim, ó, repetindo, o primeiro dízimo do Antigo Testamento é o dízimo aos levitas, Números 18 e 21. O segundo dízimo é dízimo do dízimo, Neemias 10, 38. O terceiro dízimo é o dízimo festivo, né, que é Deuteronômio 14, 22 a 26. O quarto dízimo é o dízimo diaconal, Deuteronômio 26, versículos 12 e 13, que era o dízimo feito para o serviço das pessoas que estavam em situação difícil. É a mesma coisa que tem Tiago lá, né? A verdadeira religião para com Deus é essa: visitar os órfãos, a viúva e atendê-los em suas necessidades. Então esse é um tipo de serviço que a igreja deve prestar também. Agora vamos para o Novo Testamento, senão nós não acabamos a revista. Isso. É eu que estou falando demais. O dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega do dízimo. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo ele declarou: desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23 e 23. Aqui, o que o Senhor anuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo mesmo. Vejamos dois propósitos do dízimo hoje. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. Neemias 10 e 37, 18 e 21. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento. 1 Timóteo 5, 17 e 18.
Assim, os ministros do Evangelho, que se dedicavam exclusivamente à obra de Deus, que viviam no Evangelho. 1 Coríntios 9,14. O dízimo é necessário para a assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Por isso a igreja local tem compromisso público de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. 1 Timóteo 5, 3 e 8. Isto é feito com os recursos dos dízimos. Então, daí cabe a questão administrativa mais uma vez. Tipo, aqui nós temos duas razões principais, ou dois funcionamentos do dízimo no Novo Testamento. Manutenção do ministério em tempo integral. Seu pastor, se a igreja for relativamente grande, ele vai ter dificuldade em trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar da igreja. Então, ele recebeu um salário para a subsistência dele e sua família. Isso é bíblico. O texto é 11 de 2 Coríntios, versículo 8. 2 Coríntios 11, 8. Recebi salário de outras igrejas para poder servir a vocês. É isso que Paulo está dizendo. Ele recebeu salário. Se nós olharmos o primeiro... Filipenses, né, que ele fala, né? Tem vários textos que falam sobre o salário dos obreiros, inclusive é 1 Timóteo 5, 17. Paulo agradecendo, né? O texto de 9,14 de 1 Coríntios diz assim, ó, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então esse pregar o evangelho não é ir lá numa igreja trazer uma palavra, não. Era a pessoa que saía da sua localidade para anunciar o evangelho em lugares que ainda não foram alcançados. É o trabalho do missionário. Ele precisa viver do evangelho. Ele precisa ter a subsistência, né? Para que ele possa viver aonde ele vai levar a palavra. Esse negócio assim de eu vou pela fé. Pela fé é importante que você tenha uma instituição que você esteja vinculado a ela que lhe sustente. Porque para isso a Bíblia está falando sobre o sustento dos obreiros. O obreiro, ele é digno do seu salário. Isso. Aquilo que Paulo disse a Timóteo, que nenhum soldado milita à própria custa. Ou seja, você não vai ver um soldado que tem que pagar o coturno, que tem que comprar uniforme, que tem que comprar munição, que tem que comprar uma arma, que tem que pagar a passagem até chegar no fronte de batalhas. Isso é feito pelo país no qual ele está representando. Ele está representando, que ele foi, né, convocado para a guerra. É a mesma coisa o princípio que Paulo emprega para o ministério cristão. O pastor que vive do ministério, ele deve receber um salário para que ele viva. Quando eu falo um salário, não estou falando um salário mínimo, né? Mas um salário que ele possa viver, com que ele não dignidade. passe necessidade. Né? Então a gente entende dessa forma essa necessidade. Então tem muita gente que diz assim, mas pastor é rico. Pastor tem muito dinheiro. Sim, se você olhar para meia dúzia de pastores que existem no nosso país, são milionários. Mas não pode achar que todos os pastores são milionários. Eu conheço pastores que vivem com R$600, que ganham 800, que ganham um salário mínimo, algo em torno aí de R$1.000, não é? E eles passam uma privação muito grande porque não tem como colocar combustível. É que o irmão disse, se eu colocar combustível, eu não como. E se eu comer, eu não coloco combustível no carro para visitar os irmãos. Então os irmãos ajudam, mas ajudam com repolho, tomate, cebola. Isso tudo é bom, a gente come, mas tem que ter dinheiro. Eu não posso vender essas coisas que eu estou ganhando. Aí fica nessa privação. Então você que é membro, você tem que notar isso. Tem que notar. Então assim, se o pastor ele precisa de uma cesta básica para sobrar dinheiro para o combustível e você tem a cesta básica, dá a cesta básica e ele usa o dinheiro para o combustível. E assim por diante. E eu diria que mais de 90% dos pastores da nossa nação sobrevivem com uma renda de até R$2.000. Isso eu já vi uma estatística. Sim. Que a gente não presta atenção, porque a gente olha para aqueles que se destacam. O que está lá em cima destacado, mas na vida regular não é aquilo. Então assim, o obreiro ele é digno do seu salário. Ele precisa receber um salário. Ele está em tempo integral. Ele está sacrificando o seu tempo, sua família. Acorda de madrugada, vai fazer visita durante o dia. Não tem férias, né? Tem lugar que é até proibido o pastor tirar férias. Eu não sei de onde é que tiraram essa ideia. É proibido. O pastor não tira férias porque o diabo não tira férias. É como aquele pastor que estava andando na praia de manhã, caminhando na praia, não estava sem roupa, nada. Estava andando na praia e um irmão passou e disse assim, pastor, o senhor aqui na praia? Ele assim, não, é que eu estou de férias. Aí o irmão assim, pastor, o senhor sabia que o diabo não tira férias? O pastor disse, eu sei, ele acabou de mandar você vir aqui tirar minha paz. Isso.
Então, assim, pastor também tem salário, pastor também descansa, pastor também deve ter um mês de férias por ano, tá? Tem que ter. Não, irmão, férias é coisa do diabo. Não, não é não. Você precisa tirar um tempo para sua família, porque tem muitos pastores que trabalharam incansavelmente na obra de Deus que esqueceram a família. Prioridade é a igreja, prioridade é atender a igreja. Aí vai, atende o filho dos irmãos e os seus próprios filhos ficam sem a sua atenção. E você, membro, deveria notar isso. É importante que preste atenção nesse aspecto também. E aí, a questão da assistência social. O dízimo, conforme está aqui, ele é necessário para assistência social. A igreja é procurada diariamente por pessoas que estão desempregadas, que precisam de uma ajuda, que não conseguiu pagar a sua luz, que não conseguiu pagar o seu aluguel, e a igreja deve socorrer. A igreja não é obrigada a sustentar, ouviu, irmão? Mas a igreja deve socorrer. E onde que se busca esse recurso? Nos dízimos, não é? Algumas igrejas não mexem no dízimo. Aí fica lá fazendo oferta e os membros ficam irritados. Mas o dízimo, ele tem essas duas finalidades: socorrer e sustentar os que são integrados. Esse mês te socorreu, irmão. Valeu, você, né, ia cortar a sua luz, amém. A igreja ajudou. Mas mês que vem você vai ter que arrumar alguma coisa. Não, irmão, eu só trabalho se for na minha área. Irmão, quando a gente está agoniado, que a gente está necessitado, a gente roça quintal, a gente faz casinha de cachorro, a gente arruma telhado, a gente trabalha por dia, limpa casa, limpa apartamento, entendeu? Por quê? Pela necessidade. Se você ficar esperando a sua área, você vai estar em aperto todos os meses. Não quer dizer que as pessoas que procuram a igreja por um socorro sejam malandras, sejam preguiçosas, porque tem muito preconceito nesse aspecto, né? Tem gente que nem pede ajuda, porque tem medo que o pastor diga assim: é pro irmão Fabiano, irmão. Ajuda, é pro irmão Fabiano. E depois o Fabiano não vai poder mais comprar um sapato, que os irmãos vão dizer: ó, sapato novo. Mês passado tá pedindo oferta, agora tá de sapato novo. Ó, a filha dele tá na melhor universidade, mas ele tá passando necessidade? Como é que pode? Então, por causa dessas coisas, muita gente não pede ajuda. Isso. E os que pedem ajuda falam: pelo amor de Deus, pastor, não fala quem sou eu. Amém. Continua aí. Pode falar, Fabiano. Nós estamos agora aqui. O dízimo é necessário para manter o ministério integral no Antigo Testamento. O dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. Neemias 10, 37, 18 e 21. O princípio do sustento do ministério integral é permanente no Novo Testamento. 1 Timóteo 5, 17. Assim, os ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho. O dízimo é necessário para a assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos e as viúvas e pessoas carentes de diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Tiago 1 e 27. Por isso, a igreja local tem um compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Isso é feito com os recursos dos dízimos. A oferta nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Atos 9, 31, Atos 16 e 5, 1 Coríntios 16 e 19, para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária. A Igreja Apostólica usou o expediente das ofertas. 2 Coríntios 9, 10 e 15, Filipenses 4, 14 e 17. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidos a muitos fins: construção, necessidade humanitária, missões, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. É nítido nós aqui em Camboriú, através dos Gideões Missionários da Última Hora, a rádio aqui. Sim. A rádio é objeto de dízimos e ofertas. Para a gente estar transmitido aqui, teve uma concessão, mas tem toda uma estrutura por trás disso aqui. E que ela é custeada por dinheiro. E esse dinheiro ele vem através dos dízimos e ofertas. Os missionários que estão no campo, que são mais de 1.000 famílias que são atendidas, são custeadas com ofertas voluntárias que se dá.
Então há necessidade disso. E a distribuição feita de forma coerente, principalmente entre as congregações, das mais pobres até as mais ricas, né? Porque às vezes o que ocorre muito, a gente vai nos campos que às vezes a gente prega por aí, é uma congregaçãozinha no interior, que o dirigente viaja 70 quilômetros para ir e vir do seu trabalho, é voluntário, a igreja entra um pouquinho de dízimo, mas ele é obrigado a mandar para a sede, e ele está construindo salas de escola dominical, por exemplo, e não tem cimento, não tem massa, não tem tijolos, ele tem que estar pedindo para um, para outro, e às vezes tirando do seu próprio salário, e quando é para construir, ele fica o mês inteiro das férias dele construindo, porque não tem ajuda. Só que é um campo que entra muito dinheiro, 500, 600 mil. Aí eu penso nisso, eu disse, por que a sede então não vai lá, pega lá os obreiros integrados ou os pedreiros da igreja e faz a sala de escola dominical? Ah, mas é porque lá tem poucos irmãos. Mas são pessoas que estão ligadas àquela igreja. É uma congregação menor, mas precisa do socorro também. É uma coisa a gente sempre percebe assim, né? As igrejas lá da roça do interior, bem pintadinhas, bem arrumadas e tal. É importante que haja essa boa distribuição, porque a finalidade do dízimo é isso, né? Às vezes não tem manutenção, porque tem obreiro que não liga, né? Deixa o mato entrar dentro da igreja e quando chove tem que correr com bacia porque pinga em tudo quanto é lugar, os irmãos têm que mudar de banco e outras coisas mais que a gente tem visto e tem presenciado, assim, que é realmente lastimável, né? Banheiro muito sujo e coisas assim que a igreja tem que estar sempre vendo isso, né? Principalmente o pastor tem que chegar cedo lá, olhar se está tudo limpinho, se está arrumado, se está organizado, né? E a igreja colaborar também na manutenção, porque saber que aquilo ali tudo foi gasto com o dízimo. Ah, irmão, esse vídeo projetor aí se quebrar, não faz mal, irmão, isso aí foi dízimo, Esse notebook da igreja, se cair não tem problema. A impressora da igreja, pode imprimir, eu vou lá e imprimo 200, 300 páginas, porque o cartucho a igreja paga. Mas todos nós devemos cuidar para que haja essas facilidades no templo. E para isso a gente tem que ensinar os nossos filhos também a valorizar essas coisas. E a administração deve ser feita com sabedoria para que não haja murmuração dos que não são crentes. Porque tem uma viúva da igreja de vocês lá que está passando fome e o pessoal que é de uma outra religião está indo lá levar cesta básica. Então a igreja deveria olhar esse lado também, principalmente no social. Tem um velhinho que está lá sozinho, abandonado no meio do mato. A família não vai, a igreja deveria ir. Alguém foi abandonado, como tinha no Dom Amaro. Uma igreja abandonou um deficiente físico e não levava a Santa Ceia para ele. Aí eu e a irmã Ivonete íamos lá levar a Santa Ceia para o irmão. Ele mal conseguia se sentar porque tinha um problema neurológico. E a gente assentava ele, às vezes ia lá, ele estava todo sujo. A irmã arrumava o quartinho dele, ajeitava. Então, isso é o cristianismo que a gente deveria viver na prática. Se a gente não vive, nós estamos em falta. Porque a assistência social é a nossa obrigação. Isso. Órfãos, viúvas e assim por diante, estrangeiros, desamparados, socorro aos que estão fracos na fé, dos que estão sem dinheiro e assim por diante. E como Deus se preocupou com as pessoas menos favorecidas. Porque ele coloca lá, olha para o estrangeiro. Tu foi estrangeiro no Egito e tu sabes o que é ser estrangeiro, estar em terra estranha, né? Cuide da viúva, cuide do órfão. Como Deus se preocupa com a dignidade humana, que o ser humano tenha pelo menos o mínimo para que ele possa ter segurança da sua vida, o alimento e o vestuário. Ele coloca muito isso, né? E a igreja deve ter. E quando a gente despreza isso, é como a gente estivesse desprezando o próprio sentimento de Deus. E devemos tomar cuidado disso. E a igreja, ele é um corpo. E todo corpo vivo, ele tem sensibilidade. Se nós não temos sensibilidade, devemos olhar e sarar isso. Bem. O nosso terceiro tópico, a mordomia dos dízimos das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Com gratidão a Deus. Deus é o dono de tudo, da terra e de seus habitantes. Salmos 24 e 1. Somos propriedade dele. 1 Coríntios 6 e 20. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele concede força. Estamos em pé porque ele cuida de nós. A gratidão
a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. É comum irmãos terem dúvidas quanto ao cálculo de separar o dízimo. Devo separá-lo renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo do Antigo Testamento é o das primícias. Provérbios 3, 9 e 10. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta, antes de preocupar-se com pagar as prestações, a água, a luz, o gás ou qualquer outra despesa. Honre o Senhor com as suas primícias. O princípio aqui, principalmente no Novo Testamento, né, eu coloquei aqui 3 palavras importantíssimas: a constância, a generosidade e a proporcionalidade. Então, nós temos essas 3 palavras que fala, a primeira, que deve ser uma coisa contínua, a ajuda financeira para a igreja, generosa, né, e proporcional àquilo que você ganha. Constância, generosidade e proporcionalidade. Aquele que ganha mais ajuda mais, e o que ganha menos, evidentemente, vai ajudar menos. E o que não ganha nada, não tem nada para dar. As pessoas perguntam para mim: olha, eu não estou recebendo nada, eu devo dizimar? Claro que não, você não está ganhando nada. Ah, mas o meu marido não é crente e é ele que trabalha, eu devo dar o dízimo dele escondido? Eu acho que não, mas vai roubar da carteira dele para dar dízimo? Tem cabimento também. Ah, a prostituta recebe o dízimo, mas ela é muito querida, ela está trazendo o dízimo aqui, quer dizimar, recebe ou não recebe? Não, irmão, não recebe, porque o dízimo, né? O dízimo é assim, ó, você vai orar para que a pessoa seja abençoada, que Deus abençoe o negócio dessa pessoa. Já imaginou? O corrupto foi lá e deu uma oferta. Você vai orar para que ele continue corrupto? Vai orar para a Polícia Federal não pegar ele? Para ele continuar dizimando? Não tem lógica. Vai orar para que venha mais clientes para prostituta ou para homossexual? Também não tem cabimento essas coisas. Então a gente tem que pensar bem, né, nesse quesito também. Jogos que são ilegais, principalmente jogo do bicho e tal. Acertei, ganhei 5 mil, vou pagar o dízimo. Não, também. A pessoa às vezes, não, eu vou orar para você não ganhar mais, mas esse dízimo aqui você... Eu já ouvi isso. Primeiro recebe o dízimo e depois disciplina, né? Eu já ouvi esse tipo de coisa. Também tem essa coisa aí. Porque se é errado, então você não deveria receber o dízimo também. Eu não vou entrar em outros detalhes aqui porque estamos em uma rádio, não vou ficar falando, né? Mas se alguém tiver dúvida a respeito de outros assuntos, que sabe que eu não posso estar respondendo aqui por questões de compreensão, porque às vezes eu vou ter que demorar muito para ficar claro e às vezes não fica bem claro, então é importante que a gente entenda isso. Então o dízimo aqui, nós vamos falar que é a gratidão a Deus, já que Deus é dono de tudo. Eu devo ter o coração voluntário para isso, né? De entregar ao Senhor de coração. Não por medo e nem achando que eu não vou ficar doente. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, ó: irmão, traz o seu dízimo, irmão, senão você vai gastar na farmácia. Eu fico ouvindo essa declaração e eu penso assim, gente, o que tem a ver a farmácia com o dízimo? Tem nada a ver. Eu conheço pessoas fiéis dizimistas, fiéis, que dão com gratidão. E que gastam o valor do dízimo em remédios controlados e assim por diante. Não tem nada a ver. Ah, mas se o irmão não pagar o dízimo, vai gastar no mecânico. O mecânico também é dizimista, até para ele seria uma boa, então, se alguém não dizimasse. O irmão da farmácia ficaria feliz, então, né? Já que não vai dar o dízimo aqui, vai dar o dízimo na farmácia. Isso. E assim por diante. Então, evite essas maldições, porque o dízimo não é maldição, ele é bênção. Ah, porque vai acontecer alguma coisa contigo. Não vai acontecer nada, porque Deus é o dono de tudo, Ele é o abençoador. Dê pelo fruto da sua generosidade. Não dê por medo, não dê por culpa e nem por ganância. Se você quer dar voluntariamente, amém. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Porque isso é o fruto da sua gratidão, não é? Ah, mas lá na minha igreja o meu pastor, ele obriga a pagar o dízimo. Bom, aí você tem que conversar com ele e ver certinho as suas condições, porque existem casos e casos, não é? Porque às vezes tem gente que só dá se for obrigado também, senão não paga nada e quer usufruir da igreja, reclamar com o pastor ainda, e tem o outro que dizima um pouquinho melhor e quer mandar na igreja também, e chantageia: se não fizer o que eu quero, para de dizimar. E por aí vai, irmão, situações e situações pelo Brasil afora. Estamos falando para um mundo de gente que estão em lugares os mais distantes, os mais próximos, né? E a gente
não sabe assim até onde chega essa informação. Mas a gente vê casos e casos de pessoas que dizimaram, foram abençoadas, e pessoas que dizimaram só para aparecer e não foram abençoadas. É bênção, que o Senhor abençoe, que abençoe toda a área de sua vida. Glória a Deus por isso, né? Mas não faça isso apenas para cumprir alguma coisa. Se você está ciente que não vai ter recompensa, amém, como diz o irmão, né? Esse dízimo você já deu. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas têm que ser levadas ao tesouro da igreja local. No templo, em Jerusalém, havia um lugar chamado de a casa do tesouro. Parece receber os dízimos do povo. Para receber os dízimos do povo. Neemias 10, 37 e 39. Assim, não cabe ao cristão levar o dízimo e ofertas à tesouraria da igreja local. Cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos. Mais uma questão aqui da reclamação do escritor aqui sobre os dízimos à igreja local, né? A nossa hora já está chegando, mas... e depois a boa administração dessa mesma igreja local. A transparência para que não se abra uma discussão, uma desconfiança, para que a pessoa também que dá, ela não se desanime. Sim. E passe não dar mais. O maior incentivo para um dizimista é a transparência do dízimo dele. E ele saber onde foi gasto, com o que foi gasto, quais as taxas que a igreja paga. Isso para ele é o maior incentivo. Quando partiu dali e é dito assim, ó, aqui Deus é que sabe o que nós vamos fazer, você não tem nada a ver com isso, porque aqui nós vamos prestar conta diante de Deus e você não precisa saber de nada. Quando se diz isso, você fecha a porta para o dizimista não dizimar mais. Isso. E eu sempre ouço aqui os pastores dizer assim, irmão, se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa a respeito do dízimo, nos procure e tal, porque tem finalidades do dízimo que não dá para estar falando na igreja assim, porque tem gente que não entende também. Tem muita gente que é assistido, como a gente falou, né, assistência social, e que não é falado o nome da pessoa para evitar, como eu falei anteriormente, claro, expor. O dízimo dos empresários. Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Por isso, damos a seguinte orientação. O dízimo deve ser calculado com base na renda. O faturamento empresarial não é renda, pois inclui custos da empresa e o lucro. O faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é excedente sobre o custo. Desse lucro, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar a sua renda, ou tecnicamente denominado prolabore, ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto de sua família. Logo, o dízimo deve ser calculado a partir dessa renda familiar. 2.2 para encerrarmos. O controle da renda. Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha, ou no computador ou mesmo num caderno, quanto à regularidade com que ele retira da empresa o valor para sua manutenção. Se diário, se semanal, se quinzenal, se mensal. Do valor retirado simultaneamente, pode separar o dízimo. É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta. Então é da sua rentabilidade, do seu salário, do seu prolabore. Lucro. O que é o lucro, dá o dízimo do lucro. Isso. Pessoas que vão dizimar como empresários é o que deu lucro depois de pagar as despesas relacionadas à empresa. Não é? Que sobrou para a sua família como lucro, vai usar disso aí. Então é importante que se pense bem a respeito dessa manutenção também da empresa, depois disso o lucro. Claro, é como se tem lá na agricultura, né? Você tem a semente, você semeia e aí nasce, você tem os frutos. Sim. Do fruto tira semente para plantar de novo e você sobrou é o lucro, e desse lucro você tira os frutos. As nossas horas se passam, são 11h26. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram ligadinhos conosco nas redes sociais e pelas ondas do rádio. Muito obrigado por estar conosco nesse dia de domingo. Espero que a nossa lição de hoje
possa ter trazido aos irmãos alguns esclarecimentos a partir do dízimo. E é importante para a manutenção da igreja. Sim. E ajuda aos irmãos e àqueles que precisam. Seja dizimista. E que Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Eliel, quer passar alguma... Não, eu vou mandar um abraço aqui para a irmã Nena e... A sempre tá ligadinha conosco, né? A irmã né? Júlia, e nós vamos orar por elas aqui no encerramento também. E já mandar um abraço e já orar por elas também. Um abraço aqui pro Rony Peterson também, que Deus abençoe, sempre escuta a nossa escola dominical. E que Deus continue abençoando e prosperando aí a nossa vida. E eu quero fazer uma proposta aqui para os irmãos, e já a pedido do presbítero Luiz Carlos Machado, da gente poder estar mudando essa escola bíblica das 10h30 até meio-dia, e pedir aos irmãos se puderem opinar, né, ou pela página do Face, ou pelo YouTube, ou pelo WhatsApp meu, do Fabiano, para dar o parecer dos irmãos se seria melhor, porque para nós também seria bom ficar um pouco mais lá na igreja até o encerramento, mas ao mesmo tempo ficaria muito em cima do almoço para nós ir embora almoçar, mas daria bom por um lado, porque daí os irmãos que têm escola dominical poderiam pegar a nossa aula integralmente, a partir das 10h30 até meio-dia, né? E seria bom por um lado, e um pouco difícil porque nós iríamos sair meio-dia, mas a gente não se importa de almoçar um pouquinho até mais tarde, até porque a gente faz uma dieta, né? Isso. Lembrando então que nós temos os canais oficiais pelas redes sociais, né? No YouTube é o canal dos Gideões Missionários da Última Hora, também tem a fanpage dos Gideões Missionários da Última Hora, e também nós temos os aplicativos da Rádio Voz Missionária e o aplicativo dos Gideões Missionários da Última Hora, e que você pode nos acompanhar por ali também. Também tem o canal do irmão Eliel Uller, que você pode também acompanhar por ali e opinar. Amém. Né? A gente salva ali, daí os irmãos que querem ficar revisualizando, a gente, né, porque às vezes aqui a gente fala, não consegue acompanhar, e lá dá o pause, volta, ouve, anota, dá o pause, anota e fica assim, é melhor. Isso. Amém. Amém. Pode orar então? Vamos orar então. Obrigado, Deus, por mais essa aula que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse veículo de comunicação tão poderoso que é o rádio e a internet. Te agradecemos por cada momento, cada palavra que o Senhor nos dirigiu ao nosso coração para transmitirmos. Abençoa também nossos alunos que acompanharam conosco até esse momento. Que o Senhor dê um dia de paz, uma semana abençoada, que abençoe financeiramente em todas as áreas, que generosamente tenha ajudado na manutenção desta obra, que tem trabalhado, e parte do seu salário tem sido para a manutenção da igreja onde congrega e dos trabalhos missionários. Te agradecemos por tudo. Louvamos a Deus, pedimos a tua bênção para a irmã Nena, a irmã Júlia, que o Senhor conceda saúde, que o Senhor tire tudo o que tem atrapalhado, Senhor, o seu físico, que o Senhor possa dar a elas muitos anos de vida com saúde junto à sua família. Deus abençoa em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.